E o Instituto do Meio Ambiente aqui do estado de Alagoas e o Batalhão de Polícia Ambiental apreenderam cerca de 850 animais silvestres durante a Operação Curupira 10. É a Curupira 10, já está na sua 10ª edição, que aconteceu inclusive em novembro. Nós vamos conversar, pode ser aqui, Alana, por favor. Nós vamos conversar agora com o Epitácio Correia, que é o gerente, inclusive, de Fauna, Flora e Unidade de Conservação do IMA, tá? Ele está comigo exatamente nesse momento, via live, para conversar. Epitácio, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, obrigado pela sua disponibilidade. Vamos falar um pouquinho dessas apreensões que têm nos assustado, porque tem crescido bastante, quer dizer, tem crescido, isso era uma coisa comum, ou foi a polícia, junto com os outros órgãos, que começaram a fechar o cerco contra esses traficantes, esse tráfico, inclusive, de aves silvestres? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, a gente, por mais que sejam rotineiras as ações de fiscalização, a gente ainda se depara com números dessa magnitude, né? Foram 2 operações, na verdade, a Operação Curupira 10, que aconteceu ali na Zona da Mata, região da APA de Murici, Estação Ecológica de Murici, né, abrangendo ali alguns municípios, e a Operação Opará, que foi uma operação realizada no Agreste. As duas também, além do Batalhão de Polícia Ambiental, a gente também teve a participação direta do IBAMA e do ICMBio. Então, nas 2 operações, a gente conseguiu aí resgatar quase 900 animais, 850 animais silvestres, né? A maioria sendo aves. Foram identificados alguns outros ilícitos também, então desmatamento sem autorização, crimes contra a caça, então foram apreendidas algumas armas de fogo também, foram detidas algumas pessoas que estavam praticando esses crimes. Então, apesar de ser rotineiro, como eu estava falando, a gente ainda se surpreende com esses números que são bem negativos aí para a questão ambiental. Verdade. Agora, Epitácio, pela sua experiência e como você também estava nessa operação, o que essas pessoas que são detidas ou presas, enfim, o que elas dizem? Vocês observam que esses 850 pássaros, por exemplo, que foram apreendidos, eles são eles vão vender isso para alguém fora do estado, fora do país, ou é para criação? O que eles falam sobre isso? Olha, Wilson, é muito pouco comum hoje em dia as pessoas alegarem desconhecimento. Na verdade, 99% das pessoas que são abordadas, identificadas cometendo esse crime, elas sabem que estão cometendo um crime, que estão cometendo uma irregularidade. Infelizmente, é um costume muito forte ainda, principalmente em nível do Nordeste, a criação de pássaros, né, engaiolados, seja para fins ornamentais, aí fins de canto. Mas o fato é que existem um grande número, na verdade, de animais que são capturados para o comércio ilegal. E isso a gente constata em algumas feiras livres do interior, é muito comum o comércio desses animais. Geralmente existe um atravessador aí, uma pessoa que encomenda e aí vai fazer a retirada desses animais nesses locais. E a gente ressalta sempre que aquelas pessoas que adquirem animal sabidamente sendo do comércio ilegal, né, de capturar dos animais da natureza, elas também estão infringindo a legislação ambiental, cometendo um ato ilícito aí. Então a gente deixa esse alerta para as pessoas, mas o fato é que, infelizmente, é um costume muito forte, mas que com as ações de fiscalização a gente consegue, de forma bem discreta ainda, mas a gente já consegue perceber uma redução e uma conscientização maior, principalmente dos mais jovens, o que é extremamente salutar, deixar claro isso também. Verdade, é a sementinha que no futuro poderão ser grandes protetores, né, Epitácio? Agora, Epitácio, foram encontrados também armadilhas, armas de grosso calibre, quer dizer, então essa turma faziam caças, carcaças de animais também foram encontradas, é isso? Exatamente. É um perfil, a gente pode dizer, das pessoas que ainda praticam uma caça, a gente observa que essa prática ela está mais relacionada a um hobby criminoso, na verdade, do que propriamente a questão da subsistência, que de fato a gente não consegue perceber isso, né? São pessoas que têm posses, né? Automóveis, veículos, armas de fogo de grosso calibre, como você bem falou, e que atuam praticando esse ato criminoso simplesmente por hobby, por diversas vezes acabam aliciando alguns menores também, levando para praticar esse ato criminoso. Então a gente já extrapola a seara dos crimes ambientais e aí
a gente entra em outros crimes também, né? Então é sempre muito salutar também deixar claro que a eficiência dessas operações ela se dá exatamente porque elas são de forma integradas, né? As instituições ambientais se comunicando, trocando informações, elaborando estratégias aí para coibir esses crimes, e o sucesso das operações eles vem se mostrando através desses resultados. Mas a gente deixa claro que é crime, né? Enfim, existe um impacto muito negativo na fauna. A gente tem algumas regiões aqui no estado de Alagoas um alto grau de endemismo, que é basicamente algumas espécies que ocorrem somente naqueles determinados locais. Então, o desmatamento somado com a captura de animal silvestre, o comércio ilegal e a caça, eles aí somam, digamos, aí o top 3 aí dos impactos mais negativos nesses ecossistemas e nessas áreas. Muito bem. Epitácio Corrêa, quero agradecer mais uma vez aqui pelas suas explicações, pelo brilhante trabalho, iniciativa dessa integração também aí dos órgãos para combater esse crime que realmente é danoso para todo o meio ambiente, para a sociedade de uma forma em geral. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. O Espaço estará sempre à sua disposição. Até a próxima, a gente agradece e se coloca à disposição sempre. É muito importante trazer esse feedback para a população, porque na maioria das vezes as denúncias elas partem exatamente da população, que é quem está lá próximo, às vezes até presenciando um crime ambiental. Então, utilizem dos canais de denúncia, aplicativos, linhas de telefone, WhatsApp, e a gente, na medida do possível, vai tentando sempre dar esse retorno. Perfeito, Epitácio, mais uma vez, parabéns, sucesso. Seja bem-vindo aqui sempre ao nosso Fenômeno Fica Alerta, tá?